Eu sou Vanessa, eu sou formada em farmácia, doutora em biotecnologia médica pela Unesp de Botucatu. Antes da mentoria, eu me sentia muito perdida, desorientada, no sentido que eu não sabia quais os aspectos eu deveria priorizar, tinha muitas questões metodológicas para serem realizadas, não sabia como discutir aqueles resultados, como procurar aquelas informações na literatura, afinal de contas eu estava desenvolvendo um doutorado totalmente, numa temática totalmente diferente da minha área de atuação e também da linha que eu desenvolvi no mestrado. No mestrado eu trabalhei com ensino em saúde e agora no doutorado eu estava trabalhando com a questão de desenvolvimento de formulações. Eu conheci a Paula pela internet, por meio de um outro canal, o canal da Amália, que é muito numa pegada qualitativa. Aí eu me lembro que quando perguntaram, né, conhece alguém da pegada Quant? Ela recomendou o canal da professora Paula, e desde então eu virei uma fiel seguidora e uma pedra no sapato da Paula, né, porque eu não deixei a professora Paula mais tranquila. Eu comecei a consumir os conteúdos, lembro que eu estava de férias, comecei a consumir os conteúdos que tinham em todas as redes sociais dela, blog, página da internet, se eu não me engano, os vídeos no YouTube, os vídeos no Instagram, e sempre a professora Paula muito atenciosa, a gente sempre mandava uma pergunta, uma dúvida a respeito de questões metodológicas, porque quando eu descobria que a tese dela tinha muitas coisas que eu precisaria desenvolver na minha, que a tese dela virou meu livrinho de cabeceira. Então, eu sempre perguntava para a professora Paula no direct, ela sempre muito atenciosa, sempre sanando as minhas dúvidas. Então, eu digo que a professora Paula foi um divisor de águas, né? Conhecê-la foi um divisor de águas no meu doutorado. Eu fui me sentindo aliviada, na verdade, né? Porque eu via ali um porto seguro e eu via que ela conseguia me dar uma atenção que a minha orientadora, muito sobrecarregada, não conseguia, né? Minha orientadora até disse isso na defesa, né? Eu vinha com uma pergunta, ela me devolvia com duas. E com a professora Paula eu ia com uma pergunta que às vezes ela demorava alguns dias para responder, porque eram perguntas muito complexas, mas a professora Paula nunca me deixou desamparada, sempre sanou as minhas dúvidas, sempre me deu muita atenção, então eu me senti muito acolhida, eu me senti mais confiante que eu seria capaz de desenvolver aquele projeto que tinha proposto a desenvolver no doutorado, né? Que eu ia conseguir cumprir meu prazo e defender, enfim, alcançar o meu tão sonhado título. Pronta, eu sempre estava pronta, né? Eu estava esperando era uma oportunidade da professora Paula para poder me dar uma vaga, porque eu me lembro que quando eu a conheci foi em março de 2023 e ela abria as vagas em janeiro, tinha feito um intensivão, assim, explicando da mentoria, ela sempre me falava, eu não tenho vaga, me espera até janeiro, e eu ia esperar, mas meu prazo já era junho do ano seguinte, né, em 6 meses eu não tinha certeza que eu não conseguiria desenvolver tudo, até que um dia, né, ela conseguiu me abrir uma vaga, porque acho que ela viu a necessidade minha era muito urgente, né, eram aspectos metodológicos e aspectos de escrita. Depois que eu entrei na mentoria, assim que, né, que eu consegui a vaga com a professora Paula, eu me senti mais confiante no processo, porque ela usa uma ferramenta que se chama plano de ação, e isso fez total diferença para que eu conseguisse ter uma meta, né? Então, nós sentamos, delineamos o plano, né? Então, o que eu tinha que fazer cada semana, de cada mês, e eu me esforçava para poder cumprir aquele cronograma, porque eu sabia que se eu não cumprisse aquele cronograma, seria impossível determinar meu doutorado. Então, assim, o plano, ele me deu muito direcionamento, e o suporte que a professora Paula me deu também, assim, um acompanhamento, né? Então, eu fiquei no pé dela, depois ela ficou no meu pé, e as coisas aconteceram. Mas eu também, ralei para cumprir o plano, porque ela sabia que seria um plano muito enxuto, assim, no sentido de enxuto de prazo para cumprir as tarefas, né? Porque tinha muitas coisas para serem feitas, e aí meu foco era aquilo, foi aquele plano, seguir as orientações dela, e aí sim que eu consegui ter êxito para terminar tudo, né, no prazo. Além do plano, né, com a professora Paula, porque assim, eu trabalho 40 horas, então eu não fui dedicação exclusiva no doutorado, tenho família, filho, enfim. Então, eu tenho uma jornada apertada de tempo disponível para desenvolver a pós-graduação. Eu tinha um dia da semana para isso e os finais de semana. E com a professora Paula, eu aprendi a ter direcionamento. Então, a focar naquilo que era necessário. Então, eu ficava dispersa com a escrita,
Então, eu não dedicava um horário ali, aquele, sei lá, 30 minutos, 1 hora por dia era sagrado para eu desenvolver as coisas do doutorado, né? Para eu não ficar distante. Então, eu sentia que eu ficava indo e voltando o tempo todo num assunto, numa técnica, eu tentava fazer um planejamento, enfim. E com a professora Paula era assim, foca nisso, deixa as outras coisas de lado. Então, assim, eu consegui ter mais objetividade, né, na execução, na realização das atividades propostas. E, assim, a questão dos conteúdos que ela disponibiliza, além da mentoria, né, da mentoria tem muitos treinamentos, e eu fui acompanhando os treinamentos que foram dando subsídios para eu fazer, para eu ir elaborando a escrita, porque não foi só a mentoria, né, tipo, com a professora Paula como um todo, né, eu sempre ali muito ativa nas lives que ela faz, nos vídeos que ela sempre está disponibilizando, nos conteúdos. Então, eu fui fazendo isso num arcabouço para que eu pudesse desenvolver a tese, né? Com isso, né, os primeiros resultados que eu fui obtendo, né, foram propriamente os resultados da tese, né? Então, eu via que eu ia conseguindo, fechando a construção, né, daquilo que estava proposto, e acho que o primeiro resultado, sem dúvida, foi conseguir qualificar no prazo com uma tese muito bem elogiada pela banca, pela orientadora nesse interim, né? Eu compartilhei com ela que eu estava em acompanhamento com a professora Paula, ela elogiou bastante eu ter essa iniciativa, ela elogiou bastante a minha desenvoltura na questão do desenvolvimento do trabalho. Acho que o primeiro resultado foi o reconhecimento do orientador, né? Tanto pela iniciativa de buscar ajuda, pelo o resultado que eu estava mostrando, não só resultados experimentais, mas como resultados de escrita. Isso ficou nítido também na banca, né, de qualificação. A banca reconheceu esses aspectos do trabalho, da escrita, né? Eu desenvolvi uma escrita que eles acham que tem muito potencial para publicação, que é o que eu estou trabalhando nesse momento. E acho que o segundo principal foi ter conseguido concluir o doutorado, que era algo que antes da mentoria eu estava prestes a desistir, porque eu não via saída, não via como desenvolver aquele trabalho, e com a professora Paula eu não só vi que é possível, como eu alcancei, eu consegui defender. A grande vitória da mentoria é a professora Paula, né? Ter a professora Paula, assim, conosco, né? Ter ali pensando ela com a pesquisa. E eu acho que a grande vitória foi ter conseguido terminar algo que eu achei que eu não iria conseguir. E nunca imaginei que a minha qualificação e a defesa eu fosse passar tão tranquilo por esses 2 exames. E a defesa, então, até a co-orientadora disse que foi muita rasgação de seda, né? Tamanhos elogios que a banca fez, né? Porque eu fiz um trabalho extenso, então acho que foi o ganho maior, assim, foi o título e essa aproximação com a professora Paula, né, que nunca me desamparou, nunca me deixou na mão, e ela é inspiradora para a gente, né, a didática que ela tem, a atenção que ela nos dá, o direcionamento. Eu acho que o maior ganho foi ter conhecido a professora Paula mesmo. Sem dúvida. Sim, agora, né, com a defesa do doutorado, claro, né, que isso teve repercussões na minha vida pessoal. Por exemplo, antes eu ficava, né, muito angustiada com a questão do prazo, dos aspectos, né, que tinha que defender, e a mentoria foi me ajudando a ir trabalhando isso também, né, então eu tinha mais tempo livre. E agora, com o término do doutorado, eu tenho a perspectiva, né, eu já colaborava com alguns trabalhos, então estão surgindo novos trabalhos de colaboração. Sinto que agora eu me sinto mais segura para poder elaborar um texto. Ainda estou esperando, né? Assim, tem uma perspectiva de um aumento de salário por conta da titulação, né? Já por desenvolver atividades com estudantes, né? Uma vez que eu trabalho numa faculdade. Então, assim, eu estou plantando ainda para colher os frutos do doutorado, né? Então, com o término, né? Com a defesa, ainda demorou uns dias, né? Ainda demora uns dias, eu não me acostumei ainda com professora doutora, né, com PhD, mas eu vejo que eu tenho mais tempo agora com a minha família, eu fico com eles um tempo de qualidade, né, quando eu estou com eles de corpo e mente, né, então não estou mais assim com eles, mas com a cabeça, eu tenho que fazer um experimento, eu tenho que escrever aquilo, eu tenho que escrever aquilo, então eu estou mais tranquila nesse sentido, então quando eu estou mais inteira naquilo que eu estou fazendo naquele momento, né, então assim, isso tanto
tanto quando eu estou com eles, tanto quanto quando eu tenho que a gente tem os compromissos, né, depois da defesa, a tese para entregar, os artigos para ir submetendo, enfim, tem as outras produções, né, que geram da tese. E outro aspecto, né, voltando, né, nos ganhos do doutorado, foi a questão da reviravolta com a minha orientadora, que eu destaquei, né, não só quando ela recebeu de fato, né, todo o conteúdo, né, do trabalho, porque ela acabou lendo bem próximo, né, do exame de qualificação, ela propor parcerias agora, depois com o término do trabalho, ela não gostaria que a relação terminasse com a defesa, ela propôs que a gente produzisse artigos numa área que ela trabalha, então, assim, ela não gostaria que a relação acabasse ali, sim que isso, que a gente continuasse com essa relação. Se mostra muito mais aberta, agora ela responde WhatsApp. Então, assim, eu vejo que eu tenho agora outro tipo de relação com ela. A comunicação mudou bastante, né? Tá muito mais tranquila, afetiva, enfim, num sentido que, assim, de parceria, de amizade mesmo. Eu percebo que a relação tá diferente agora, depois do doutorado.